E a guerra no Oriente Médio, um ataque na faixa de Gaza causou a morte de civis, mas também de pessoas que faziam ajuda humanitária naquela região. Assunto para o nosso correspondente, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, correspondente há muitos anos também, né? A violência cada vez maior e o primeiro-ministro sendo pressionado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Agora os problemas, os problemas ganharam contornos internacionais, justamente por causa da morte desses civis de diferentes nacionalidades. Vamos traduzir aqui no mapa o que aconteceu nessa terça-feira. Isso não é nenhuma retórica. Israel veio a público dizer que realmente fez um ataque não intencional e que, infelizmente, esse ataque acabou com a morte de pelo menos 7 civis estrangeiros. Vamos olhar. Aqui é a faixa de Gaza, bem perto do mar Mediterrâneo, houve 3 disparos. Então, os desdobramentos dessa história são o seguinte, Tiago. Israel identificou um comboio de carros, pelo menos 3, blindados, e cujos ocupantes estavam usando coletes à prova de bala. Isso chamou muito a atenção das defesas de Israel, que tiveram como princípio, então, disparar contra esse comboio. Depois, a investigação, ainda na fase preliminar, concluiu que se tratava dessa organização aqui, WCK, World Central Kitchen, algo como as cozinhas centrais do mundo, uma organização internacional que distribui refeições onde há desastres naturais e principalmente cenários de guerra e onde há concentração de refugiados. Depois foram perceber, e aí a ONG veio a público também dizer que todos os funcionários estavam visivelmente identificados com o uniforme, com o logotipo, então que isso realmente foi uma falha de Israel. Voltando aqui ao mapa, houve 3 disparos e aqui os resultados falam por si só. A gente tem aqui, junto das vítimas, os passaportes, isso não é nenhuma retórica, que eram realmente estrangeiros, e olha o estado do veículo atingido por um míssil. Tem um buraco no teto, não sobrou absolutamente nada. Aqui é até difícil identificar o que sobrou do veículo, porque ele ficou completamente carbonizado. As vítimas foram 7 mortos de 5 nacionalidades diferentes. E, obviamente, houve reação da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Polônia, que foram os países dessas vítimas. Pelo menos 2 deles eram britânicos. E aí o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, veio a público, né? Resumidamente, ele gravou um vídeo dizendo, olha, desculpas pelo ataque, não foi intencional, as vítimas foram civis, quer dizer, não foi um ataque intencional contra civis, principalmente estrangeiros, condolências às famílias das vítimas e uma promessa de investigação por que a defesa ou o exército de Israel erraram os alvos dessa maneira. A questão é que também quando o WCK, World Central Kitchens, veio a público confirmar a morte dos seus funcionários, disseram, nós estamos deixando a faixa de Gaza porque não existe um mínimo de segurança para os nossos voluntários. Significa que este comboio de 3 carros blindados e tudo mais, com as pessoas uniformizadas, estavam deixando galpões que tinham recebido 100 toneladas de alimentos que virariam comida. Essa organização também tinha o trabalho de pegar a comida estocada e transformar em refeições quentes. Eles estão deixando a faixa de Gaza, a partir de amanhã não tem refeições para milhões de pessoas que estão aglomeradas aqui. É um drama humanitário, né, Favalli, que a gente vem falando sempre. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Aqui a gente está vendo a crise dentro das crises. Avançando, agora olhando Israel como um todo, o dia foi tão movimentado que eu defini, para entender o que aconteceu nessa terça-feira em Israel, a gente tem que olhar 4 movimentos. Primeiro, falamos disso aqui na segunda-feira, ontem. Os protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se tornaram diários. Hoje teve mais um, e com os cartazes dizendo, queremos eleições já, acaba com esse sistema de guerra ou essa situação de guerra e chame, então, o primeiro-ministro novas eleições, e alguns chamam Netanyahu de traidor. Estava escrito nos cartazes. Bom, também na segunda-feira a gente falou detalhadamente de um ataque, também assumido por Israel, contra a embaixada do Irã na Síria. Obviamente, veio a resposta do Irã, que diz o seguinte, este bombardeio não ficará sem resposta. Já é um aviso claro do Irã que vai haver uma retaliação. De qual tamanho, de qual proporção, a gente não sabe, mas que vai ser em breve.
A Casa Branca também disse o seguinte, veio a público por meio do porta-voz do presidente Joe Biden, dizendo, olha, nós, Estados Unidos, não temos nada a ver com este ataque de Israel contra o Irã, porque os dois países coincidem, são aliados de primeira ordem, Estados Unidos e Israel, e têm como inimigos declarados os dois o Irã. Mas a Casa Branca falou, isso não tem o nosso DNA, nem a nossa impressão digital no que aconteceu aí. E houve um encontro às pressas do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Esse aqui é o embaixador russo dentro da organização. A Rússia tem poder de veto de qualquer resolução. E ele disse em nome do Kremlin, Israel está atiçando um conflito no Oriente Médio. E ainda dentro do panorama do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o representante palestino, o Estado palestino não é reconhecido, mas tem uma posição dentro das Nações Unidas, ele disse, tá vendo o que está acontecendo aqui? Mais do que urgente nós, palestinos, sermos reconhecidos como um Estado definitivo. Então, mais uma vez, propondo uma solução de 2 estados aqui. Você vê que ainda nós estamos com um enorme nó, tem muita ponta solta. E, infelizmente, esta guerra que está caminhando para o seu 6º mês consecutivo não tem um menor sinal de solução. E o agravamento, a crise dentro das crises. O menor sinal, Favalli, você volta na nossa